Como vimos em programas anteriores, a criação do GOB, o card está passando aqui em cima, Zé Bonifácio foi convidado pelo grupo liberal e democrata dos maçons liderados por Gonçalves Ledo, pois Bonifácio era ministro de Dom Pedro, um homem extremamente respeitado e poderoso. Era necessário tê-lo junto aos demais maçons. No entanto, Bonifácio era politicamente opositor aos ideais liberais e democráticos dos maçons. E notando que Gonçalves Ledo tinha muito mais poder dentro da maçonaria do que ele, no dia 2 de junho de 1821, ele cria o apostolado. Uma ordem mista entre maçons e não maçons, aristocratas e as burguesias liberais, que acompanhavam os ideais de Bonifácio. Mas percebendo a oposição, Gonçalves Ledo atrai Dom Pedro para ser iniciado na maçonaria e articula a sua eleição como grão-mestre, tirando Bonifácio do cargo, que daria o troco mais tarde com o fechamento da maçonaria. Os maçons eram influenciados pelo iluminismo, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Maçons como Simão Bolívar, José Martí e San Martín estavam atuando em toda a América Latina, libertando da coroa espanhola e se transformando em repúblicas. No Brasil, as lutas visavam a derrubada da monarquia, a libertação dos escravos e dignidade para o povo mais pobre. Foi assim nas atuações de Álvares Maciel na Inconfidência Mineira, Cipriano Barata na Conjuração Baiana e Pernambucana com a criação da loja maçônica Cavaleiros da Luz. O aerópago de També, de Manuel Arruda Câmara, em Pernambuco, em 1797, Frei Caneca, na Confederação do Equador. Esse posicionamento dos maçons era exatamente o oposto dos ideais de Bonifácio, que apoiava uma monarquia, um regime centralizador, apoiada no absolutismo em volta da figura de Dom Pedro. No entanto, com algumas pautas consideradas progressistas, como, por exemplo, o fim da escravidão e a reforma agrária. 15 dias após a criação do apostolado, foi criado o GOB. Os detalhes você assiste no card que está passando aqui em cima. E após o dia do fico, onde os Andradas garantiram o apoio ao príncipe, Bonifácio traz a aristocracia e a intelectualidade para dentro do Palácio de São Cristóvão. E junto com Leopoldina, traçam os planos para o futuro reinado brasileiro. E como ele era mais velho que Dom João VI, acaba refletindo uma visão paternal para a nobreza, passando a ser o principal interlocutor e articulador da independência do Brasil dentro das elites aristocratas. Habilidade essa que Dom Pedro não tinha. Consolidada a independência do Brasil, Bonifácio abre guerra contra o grupo de liberais democratas liderados por Gonçalves Ledo. O episódio ficou conhecido como a Bonifácia. A maçonaria foi fechada por pressão de Bonifácio ao imperador. Ele acusava os maçons de republicanos, que queriam dar um golpe no império. E assim, os opositores maçons foram presos e exilados no exterior. Gonçalves Ledo teve que fugir para Buenos Aires com a ajuda do cônsul da Suécia. Alheio às críticas e vitorioso contra os seus opositores, Bonifácio passa a trabalhar para uma nova Constituinte brasileira. Embora ele tivesse claramente a ideia de que a monarquia e a escravidão não se sustentariam por muito tempo numa América republicana, onde muitos maçons, como Simão Bolívar e José Martí, estavam derrubando as monarquias, transformando em república. Mas o grande projeto político de Bonifácio era acabar com a escravidão de forma lenta, e essa foi a principal desavença entre os dois. Havia um projeto para tornar a mão de obra livre, com pagamento de indenização aos proprietários de escravos. Dom Pedro não aceita e a ruptura acontece. O imperador instaura uma série de devassos, processos contra aqueles que apoiavam a Constituinte. E estas pessoas foram presas e exiladas no exterior, entre elas o próprio José Bonifácio, que acaba partindo para a França. Ele também acaba sendo acusado criminalmente de trair a coroa, mas logo depois ele é absolvido. Depois disso, retorna ao Brasil e passa a reorganizar o Grande Oriente do Brasil. Mas muitos maçons não aceitavam sua liderança. Ele encontrou resistência daqueles que o acusavam da interrupção e a repressão das atividades maçônicas de 1822. E foi o caso do senador Nicolau Vergueiro, que acabaria fundando o Grande Oriente do Passeio, uma organização maçônica concorrente, que funcionava na Rua do Passeio, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. E para evitar crises futuras, Bonifácio tratou de limitar o raio de ação maçônico. No discurso inaugural do Grande Oriente do Brasil, em 1831, Bonifácio defende que a maçonaria não deveria se intrometer em política, deveria apenas se dedicar à caridade e ao aperfeiçoamento moral. Em 1831, quando Dom Pedro abdica a coroa brasileira, ele nomeia o José Bonifácio para ser o tutor de seu filho, Pedro II, pois ele sabia que seria um tutor perfeito, um exímio estadista, sábio e o melhor para educar seu filho. E de fato, realmente foi. Bonifácio aceita o cargo, se aproximando assim do ex-imperador. Só que isso
não dura muito tempo. Em uma trama orquestrada pelo ministro Antônio Feijó e Aureliano Coutinho, que o acusavam de incentivar rebeliões pela volta de Dom Pedro, José Bonifácio foi preso e exilado aqui nessa casa onde estou, na ilha de Paquetá, na Praia da Guarda. Esse nome se deve ao fato de existir guardas aqui que ficavam tomando conta de José Bonifácio. Hoje o nome da praia mudou, se chama José Bonifácio. E foi nesta casa que o ex-grão-mestre da maçonaria, ex-ministro de Dom Pedro I e patriarca da independência do Brasil, viveu seus últimos anos de vida. Largando a vida pública, veio a falecer aos 75 anos de idade em Niterói, sendo ele levado a Santos. E seus restos mortais estão no Panteão dos Andradas, na Praça Barão do Rio Branco, número 16. Bonifácio deixa um legado importante na história do país. Era um homem à frente do seu tempo, sem dúvidas. Falava 6 idiomas, escrevia e lia em 11. Em seus discursos e pensamentos, com tendências progressistas, ele trabalhou para a reforma agrária, a libertação dos escravos, as preocupações com a ecologia e com os índios. Mas também foi marcado pelo posicionamento conservador centralizador do autoritarismo político, quando esteve no poder. Desprezava a democracia e a república e não mediu forças para defender a monarquia absolutista em torno da figura do imperador. E no ano de 2018, ele recebe o título de patrono da independência do Brasil, que ao lado de uma outra grande estadista, que foi a Imperatriz Leopoldina, colocou em volta deste imperador, que não tinha habilidade política nenhuma, mas tinha carisma, o caminho para tornar o Brasil independente em 1822. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. Num lugar memorável, a Praia do Ingá, em Niterói. Bonifácio estava muito doente em sua casa, em Paquetá, e sua filha resolveu trazê-lo para cá em busca de tratamento médico. Ele desembarca nestas areias e depois de 12 dias morreria, entrando para sempre para a história do Brasil. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos maçons, os veneráveis. Se inscrevam no canal e no final do programa anotem os contatos para que vocês possam levar para suas cidades os espetáculos maçônicos que eu realizo pelo Brasil em turnê há mais de uma década. Fraternal abraço.